Fala meu querido, fala minha querida, estamos aqui para aprender uma classe gramatical muito importante. Que classe gramatical que é essa? É o advérbio, meu povo, advérbio. Então é o seguinte, o advérbio tem aparecido em quase todas as provas e além do mais, às vezes ele não aparece diretamente, tá? Opa, Marquinho, tava fazendo a prova lá, né? Eu li minha prova, reli, né? Fiz todas as questões e não verifiquei nenhuma questão onde havia o tal do advérbio que você falou. Às vezes ele não aparece diretamente. Você precisa dele, por exemplo, para saber o que é um verbo intransitivo. Então, primeiro, o que eu quero te falar? Meu brabo e minha braba. Quero falar o seguinte, olha, advérbio, dividir a palavra, tá? Peguei a forma latina, advérbio. Legal. O que é ad? Você vai ajudar você a memorizar e guardar o conceito. Ad é junto, ad é próximo. Então, advérbio, porque ele fica próximo do verbo. Adnominal. Por que adnominal? Adnominal é porque vai ficar perto de um nome, perto de um substantivo, tá vendo? Dá para você guardar outras referências relacionadas a esse pedacinho aí, ad, né? O advérbio, ele é invariável. O que significa ser invariável? Ser invariável significa que ele não terá masculino e feminino, singular e plural. Não vai ter o grau. No entanto, às vezes, com alguns advérbios, você consegue modificar o grau, né? Mas ele não dá ideia, por exemplo, de diminutivo, né? Olha só, hoje eu acordei cedinho. Opa, se você relacionar esse sufixo aí que vem no final do advérbio, né? Ele é um sufixo de diminutivo. Legal. Agora tem um detalhe, né? A ideia é de diminutivo? A ideia não é. A ideia é de intensidade. Acordei cedinho significa que eu acordei muito cedo, tá legal? Regra geral, advérbio não possui variação. Agora que você entendeu isso, dá uma olhadinha aqui. O advérbio, além dele ser invariável, ele vai modificar três coisas, então não adianta você pegar, eu vou mostrar para você uma lista de palavras, mas não adianta você olhar ali as palavrinhas, só memorizar, você precisa guardar esse conceito aqui para você aplicar. Primeiro, invariável, beleza. O que ele modifica? O verbo, modifica o verbo. E ele modifica também o adjetivo. E o advérbio também modifica a ele mesmo, ou seja, modifica o próprio advérbio. Então vamos guardar isso aí. Advérbio ele é invariável, isso aqui é uma revisão ativa, tá? Eu estudo ativo, é assim que se aprende, tá? Gramática não é contemplação, beleza? Gramática é ação. Opa, o advérbio modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Agora vem cá, tá? Vou te mostrar os nossos exemplos aqui. Dá uma olhadinha nos exemplos. Advérbio, ele é invariável, modifica o verbo. Cadê o exemplo? Tá aqui. Ele estuda ciências. Ela estuda, né? Ela é pronome reto. Estuda é um verbo, está no presente. Ciências é um substantivo. Nesse primeiro exemplo, nós não temos advérbio. Agora, olha a diferença para o segundo. Agora, ela estuda demais. O agora. O agora é um advérbio. Ele não tem variação. Ele traz a circunstância temporal para a frase. Isso é interpretação. Então, ele ajuda na interpretação. Olha a vírgula ali, né, após o advérbio agora. Essa vírgula é opcional, então ele vai trabalhar também na parte de vírgula. Existem algumas regras relacionadas ao advérbio menor e maior. Tá? Opa, ele estuda demais. Para um pouquinho. Isso daqui é a intensidade com a qual ele estuda. Esse demais não está modificando ela. Esse demais se refere ao verbo. O agora também. Ela estuda agora. Percebeu o que um advérbio faz? Modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Então vamos para o próximo exemplo. Então olha aqui o próximo exemplo. Aqui nós temos um advérbio modificando um adjetivo. É a outra função que ele exerce. Sua amiga é legal. Sua amiga é inteligente. Ela é cordial. Agora olha só. Sua amiga, ela não é só legal. Ela é muito legal. Ela é legal demais. Ela é bastante legal. Tá vendo? O advérbio aí, ela é bem legal. O advérbio está modificando o adjetivo. Certo? Então o advérbio também faz isso.
ele intensifica o adjetivo. Ela é muito legal, tá? Guarda na cabeça. Isso aqui vai ficar na sua cabeça. Querendo ou não, vai ficar. Esse é o nosso método do Brabo Concursos. Advérbio ele é invariável. Modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Agora eu vou mostrar para você um caso em que o advérbio modifica. Um caso não, existem vários, vou te dar um exemplo só, né? Em que o advérbio modifica a ele mesmo, o próprio advérbio. Ele acordou cedo. Ele é um pronome, o acordou é verbo, está no pretérito perfeito aí, e o cedo é a ideia de tempo, a circunstância de tempo dada ao verbo. O cedo é um advérbio de tempo. Legal. Agora olha a diferença. Ele acordou muito cedo. Tá vendo a diferença de sentido? Isso aqui você tem que observar também na interpretação. Então, o advérbio ele trabalha dois campos. Ele trabalha o campo semântico, né? Circunstância, campo de interpretação, mas ele também trabalha a parte gramatical. Por exemplo, o acordou aqui, ele só é verbo intransitivo porque ele está acompanhado de advérbios. Tá? Essa é a matéria? Não, tem mais coisas sobre ela. São a dica da matéria. Legal? Então, se você entendeu até aqui, vá guardando. Advérbio ele é invariável, modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Agora, vejam vocês o que nós vamos fazer aqui. Prova recente. Tá? Olha só o que a banca pediu. Assinale a frase em que o vocábulo mais mostra valor semântico e de classe diferente das demais. Ou seja, para um pouquinho, ele está falando o seguinte, ó, um vocábulo mais mostra um valor semântico diferente das demais palavras, dos demais vocábulos. Usa aquilo que você acabou de aprender. É que lá nós memorizamos para nós usarmos, olha só. R$5 no bolso valem mais. Valem é verbo. Valem é verbo? Valem muito. Valem pouco. Valem bastante. O mais aqui é um advérbio. Por que eu constatei isso? Está modificando um verbo. Então aqui é um advérbio. Olha a B, a diferença da B. Para os clientes de mais dinheiro. Peraí, esse mais, ele está próximo da palavra dinheiro. Dinheiro é um substantivo. Então o mais ele não é advérbio. Advérbio não modifica substantivo. Além do mais, olha a sacanagem da banca, hein? E a banca fez uma pegadinha. Na verdade, o correto aqui seria perguntar sobre o D+. Ah, professor, cabe recurso? Não, é um detalhe. Isso não caberia recurso. Mas se a banca pensasse, opa, peraí, vamos cobrar corretamente mesmo, seria o D+. Tá? O D, preposição mais o mais. Olha só, pessoal, essa é a nossa resposta correta. Você vai ver agora. Veja que a primeira é advérbio, a segunda não. Por quê? Advérbio não modifica substantivo. Viu a teoria que eu ensinei para vocês de maneira bem curtinha para ficar dentro da sua cabeça, para você aplicar no dia da prova, não é legal? Agora, olha a C. Essa foi a ocasião em que cheguei, verbo, mais, perto. O que é perto? É outro advérbio. Perto é um advérbio de tempo. O mais está perto de um verbo, o verbo chegar, e o mais está perto de um advérbio. Não falei para vocês que advérbio modifica verbo, adjetivo e próprio advérbio? A B não faz isso. A A e a C, opa, esses vocábulos fazem isso. Nós estudamos. Dá uma olhadinha. Ah, mas nós estudamos? Estudamos. Aqui no Brabo Concursos, quando você pega uma definição, entende e guarda, vai falando, você está estudando comigo. E é uma honra estudar com vocês. Opa, olha na D. Os operários mais incapazes, ler eficazes aqui, né? Mais incapazes. O mais ali não é para operários, não. Incapazes está no plural. É para a palavra operários, é um adjetivo incapazes. O mais está dando a intensidade. Viu o que o advérbio faz? Modifica adjetivo. Então, A, C e D são advérbios. Vamos conferir aí? Dá uma olhada. Eu quero que os adversários falem. Falar é verbo. Advérbio fica perto de verbo. Então, o mais aqui perto do falar é um advérbio. Então, a única que é diferente, se você for analisando, espera aí. Opa, aquele mais da B,
está perto de um substantivo e advérbio não modifica o substantivo. Viu que legal? Dá para chegar lá e acertar com toda certeza uma questão de alto nível numa banca como essa. Vamos para a próxima? Dá uma olhadinha na próxima aqui. A lista dos advérbios. Existem 8 tipos de advérbios. Olha aqui de vermelho, tá? De modo, de lugar, tempo, afirmação, dúvida, negação, intensidade, interrogativo. O que eu aconselho? Para você, digamos, ficar mais próximo da matéria, para você ir tendo assim, ó, se ligando ao conteúdo, né? Não estranhar nada do conteúdo, vai fazendo isso aqui, ó. Advérbio de modo, bem, mal, mente. O que é o mente? Um sufixo. Ele faz isso, ó. Alegre mais mente, alegremente. Advérbio de modo. Feliz mais mente, felizmente. Amavelmente. Geralmente, essa palavra, esse sufixo, tá? É um pedacinho de palavra. Ele forma, geralmente, ele forma um advérbio de modo. É sempre? Não. Na maior parte das vezes, mas não é sempre. O português toma cuidado com esse negócio de sempre aí, tá? A palavra bem é um advérbio de modo, mas ele pode ser também, se eu falo assim, ó, eu estou bem, é modo. Mas se eu falo, ela é bem inteligente, hein? Aí é de intensidade. Então vai depender do contexto, legal? Olha os advérbios de tempo para você ter uma noção. Aqui, ali, lá, perto, longe, dentro, fora. Perceba que tem um ritmo. Aqui, ali, lá, perto, longe, dentro, fora. Tempo, ontem, hoje, amanhã. Agora, cedo, tarde. Opa, que legal, Marco Antônio, passou a lista inteira, não preciso dar mais nada. Não, isso aqui são pequenos exemplos que aparecem no dia a dia. É impossível listar advérbios. Agora, do lado esquerdo aqui de vermelhinho, essas são as circunstâncias que ele faz. Opa, afirmação. Sim, realmente, certamente. Dúvida, talvez, provavelmente, acaso, porventura. Negação. Não, nunca, jamais. O nunca e o jamais também oferecem ao texto a circunstância de tempo. Sabia disso? Intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais. Interrogativo, onde, aonde, quando. Onde você estuda? Aonde você vai? Tá legal? Mais um detalhe, pessoal. Lista é só, digamos assim, é um auxílio, é um reforço. Mas a lista não é a definição. Definição para advérbio é o que eu falei para vocês. Ele é invariável, modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Você entendeu? Então você pegou a palavrinha aqui, é só um treinamento, não é a lista que manda. Por quê? Você pega ali a palavra muito, lógico, você vai ter que analisá-la dentro do contexto. Tá legal? Vou mostrar para vocês agora. Olha só, mais um item agora. Agora vocês ficaram aqui. Agora, advérbio de tempo. Não tem variação. Aqui, advérbio de lugar. No entanto, dentro das classes gramaticais, quando você consegue, digamos assim, dar a circunstância, né, de tempo, igual ao talhão, agora, com mais de uma palavra, a única coisa que vai ficar diferente é o nome, a nomenclatura. Nós chamamos de locução adverbial. Tem mais de uma palavra. Sabe o que tem ali dentro do neste momento? Tá vendo? Dá a mesma ideia, né? O que tem ali dentro? O em, preposição, o este, que é pronome, e momento é um substantivo. Tudo isso junto dá ideia de tempo. Então, tudo isso junto é a locução adverbial de tempo. Aqui onde? Nesta sala. Ali tem o em, preposição, o esta, que é pronome, sala, que é o substantivo. Isso é chamado de locução adverbial. Bom? Opa, toda locução adverbial começa com preposição, né? Não são todas, mas a maioria. Se você falar assim, ó, eu estudo todos os dias, não comecei com preposição, mas é uma locução adverbial de tempo. Quando eu tenho dentro das classes gramaticais, morfologia, lembra lá? 10 classes gramaticais, meu amigo e minha amiga, meu brabo, minha braba, é o seguinte, uma palavrinha, chamamos, classificamos de advérbio, mais de uma para fazer a mesma função, locução adverbial. Quando você pega o advérbio e a locução adverbial e vai trabalhar lá na análise sintática, sabe como é que nós chamamos? Como que é classificado? Nós não. Como é que a gramática nomeia? A gramática nomeia como adjunto adverbial. Porque às vezes você pensa, mas por que esse cara está falando advérbio? Mas eu leio, às vezes está escrito adjunto adverbial. Talvez porque você esteja estudando já a sintaxe. Aqui, quando você dá esse nome de advérbio e locução adverbial, é dentro das classes gramaticais.
Entendeu? Vamos para frente, meu povo. Cuidado, é o que eu falei para você, ó, tomar aquele cuidado. Por que aquele cuidado? Vejam bem, o cuidado está aqui, ó. Ele consertou muitos objetos valiosos. O muito está na lista, não está? Ele é advérbio aqui? Não. Primeiramente, está no plural. Então, não pode ser advérbio. Advérbio não tem variação de singular e plural. Segundo, brabinho e brabinha, muitos o quê? Objetos. Objetos é substantivo. Advérbio não modifica substantivo, não. Quem que modifica o substantivo? Sabe quem que pode vir perto de um substantivo? O artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome. Aquele muitos ali é um pronome indefinido. Olha o teste, quer ver? Vamos mudar aquela palavra ali, palavra objetos, para mesas. Mesas. E ele consertou muitas mesas valiosas. Percebeu que o muitos virou muitas, teve variação? Isso não é advérbio. Advérbio não tem variação, advérbio não muda de substantivo. É assim que você detecta a diferença de um e outro dentro do texto. Guardando a definição aqui, bem curtinha, vai repetindo, vai falando. Chega um momento que ela não sai daqui mais de jeito nenhum. Lembra lá? Advérbio ele é invariável, modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Lavagem cerebral, meu povo. Terminamos aqui a parte de advérbio. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento, certo? Que eu tenha agregado conhecimento. Eu peço que você meta o dedo no like aí, meu querido. Vai lá, aperta o joinha aí, dá aquela dedada no like e contribui com a gente aí, certo? Além do mais, faça inscrição no canal, acione o sininho, tá? Um forte abraço do Magnífico para todos vocês. Até a próxima dica, hein?